Olá e bem-vindo a mais um programa Entre Nós, que hoje tem a honra de receber essa moça que é uma diva da música, ela que tem feito tanto sucesso aí em vários países e agora está numa super temporada aqui em São Paulo, mas é por pouco tempo, porque daqui a pouco ela vai começar a viajar aí com um show novo e a gente vai saber de tudo isso no programa de hoje. Minha amiga Karine Aguiar, tudo bem, Karine? Tudo ótimo, Dudu. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. E que vida agitada esses últimos anos, hein, Karine? De repente tudo começou a acontecer na sua vida de uma forma muito rápida, né? Os últimos 5 anos têm sido, assim, um verdadeiro furacão, né? As coisas têm mudado muito rápido. Desde que eu recebi o convite para gravar o meu primeiro CD em Nova York, então a vida foi... E como é que surgiu? Como é que descobriu essa manauara que estava lá no canto dela cantando e encantando as pessoas lá em Manaus? Como é que ela foi chegar em Nova York de repente e começou a encantar o mundo? Nossa, isso foi uma coisa assim de Deus mesmo, assim, que eu julgo ser uma coisa, um encontro assim divino mesmo, porque eu estava cantando em um pub no centro de Manaus durante uma edição do Festival Amazonas Jazz, que é um festival de jazz muito importante que acontece lá, e de repente me entra um pianista e produtor alemão para tomar uma cerveja no bar e ouviu o meu show, né, que era um show da programação alternativa desse festival. Esse cara foi lá e gostou, sentou bem na minha frente, eu já sabia quem ele era, eu fiquei assim muito assustada e no intervalo ele pediu para tocar uma música com a gente e tal, e aí rolou uma empatia muito forte, né? Ao final do show ele perguntou, mas e aí, onde é que eu te escuto, né? Como é que eu faço para ter o teu disco? Aí eu falei para ele, eu disse, não tenho nenhum CD, ainda não tenho nada gravado. E ele falou, ué, mas o que você acha de gravar em Nova York? Nossa! E eu já sabendo quem ele era, já era fã dele, acompanhava o trabalho dele há muito tempo, é o Vanna Gehrig, que é hoje um dos pianistas mais importantes da cena jazz internacional, cenário de Nova York, enfim, Europa. E aí, achei que era brincadeira, né? Ele me deu o cartão e falou, me liga amanhã, né, pra gente conversar e tal, um Skype. E eu demorei 3 meses pra ligar pro cara. Olha. Só que ele me ligou, ele falou, e aí, eu tô esperando tua ligação, você não vai querer gravar não é comigo? De carioca, não, né? Você não vai querer gravar comigo em Nova York? E aí foi uma jornada louca, né, pra gente conseguir gravar esse projeto, porque a gente não tinha financiamento de ninguém na época, então eu vendi um piano que eu demorei 3 anos juntando dinheiro para comprar, meu pai vendeu um carro, emprestamos dinheiro no banco, amigos ajudaram, né, com cotas de patrocínio, e aí a gente conseguiu realizar esse sonho que parecia até então impossível para um manauara, né, gravar um disco em Nova York. E como é que você chegou nesse jungle jazz, né, que é o jazz da selva? Eu adoro esse termo que vocês usam para definir a música de vocês. Porque você começou, acho que até no rock and roll, né, aí dava outros shows. Como é que foi esse caminho até chegar nessa música super sofisticada que mistura ritmos amazonenses com ritmos contemporâneos e um jazz clássico também misturado no meio disso tudo? Como é que foi essa caminhada? Foi uma caminhada longa de autoconhecimento muito grande, né? Como você mesmo falou, eu comecei a minei carreira musical cantando heavy metal. Eu não consigo imaginar isso, que bacana. Tem vídeo no YouTube. Ai, que legal. E assim, isso foi durante a minha adolescência, né? Eu comecei a minha primeira banda de heavy metal aos 15 anos e fiquei 5 anos nessa banda, né? Só que chegou um momento que eu entendi que eu queria levar isso mais a sério, mais adiante. Eu não queria que isso ficasse só no campo da brincadeira, do hobby, daquela coisa de adolescente, né? Então, aos 20 anos, aqui, assim, deu aquele estalo. Eu disse, opa, acho que artisticamente eu posso fazer mais coisas, né? E aí eu conheci um pianista chamado Robson Silva, que é meu grande amigo e também hoje um dos grandes apoiadores da minha carreira, lá no Amazonas. E ele me convidou para fazer um show em um piano bar de Manaus, cantando jazz, né? Eu nunca tinha cantado jazz na vida. Ele falou, tô precisando de uma cantora e tal para cantar esse repertório. Mostrou Gershwin, eu adoro a obra do Gershwin. Ele falou, você canta isso? Aí eu... Sim, claro, desde criança. Mentira, nunca tinha cantado jazz na vida. Então, em uma semana, estudei o repertório de Tom Jobim, de Gershwin, enfim, dos grandes clássicos do jazz e fiz esse show com o Robson.
E aí que eu comecei a me descobrir dentro desse caminho do jazz, da música brasileira. E para chegar a esse diálogo com a música amazonense, foi um pouco mais tarde, né? Foi acho que uns 2 ou 3 anos depois, quando eu já tinha o meu próprio grupo que tocava na Noite Manauara, o meu grupo de jazz, e que já estava nesse processo de pensando em gravar alguma coisa autoral. E eu pensei assim, bom, eu não posso ser mais uma cantora de jazz e bossa nova na face da terra, né? Porque já tem muitas. eu queria realmente que o meu trabalho tivesse alguma coisa que trouxesse a minha cultura, né, para as pessoas, para o mundo. Porque nesse processo de me descobrir dentro do jazz, eu também comecei a me descobrir enquanto amazônida. Comecei a redescobrir a minha aldeia, né? Meu próprio quintal. E aí eu comecei a fazer algumas releituras de obras de compositores amazônicos nos meus shows, com uma linguagem mais jazzística, e também pegar obras de compositores americanos, enfim, europeus, e trazer essa mistura com ritmos amazônicos, né? E aí, quando eu fui gravar esse CD, O Arraial do Mundo, em Nova York, eu levei a proposta para o Vana, né? E ele falou, não, acho que é isso mesmo, você precisa falar um pouco sobre a sua cidade, um pouco sobre as suas raízes, vamos fazer isso e ver no que dá. E aí, quando a gente estava gravando a última faixa desse disco, que é Dia de Festa... Mostra ele aí pra gente do primeiro, só para as pessoas verem. O Arraial do Mundo foi o primeiro disco que você gravou. Isso. E quando a gente estava gravando a última faixa desse CD, que é Dia de Festa, que é um gambá, né, um ritmo do gambá lá de Maués, da cidade do Igor Saunier, meu marido Seu percussionista, seu empresário, seu tudo, né? Meu tudo. Meu amigo também. Meu amigo, meu grande amigo também. E aí os músicos, né, dentro do estúdio, os produtores disseram, uau, isso é tão jungle, né, tão da floresta, e começaram ali apelidaram o nosso som de Jungle Jazz. E aí isso foi pegando, né, depois, em 2014, quando a gente foi morar na França, que a gente ganhou o prêmio. E aí... né? Fui morar na França, ganhou o prêmio. Fala um pouquinho, como é que foi esse prêmio que você ganhou na França? Pois é, esse prêmio a gente ganhou em 2014. Foi um prêmio do site Portal do Brasil na França, que é o maior site em língua francesa no mundo sobre o Brasil, mais acessado, e eles têm uma edição desse prêmio todo ano. E nós ganhamos a edição de 2014, né? E aí esse prêmio nos rendeu uma apresentação na sede mundial da Unesco, que aliás foi o primeiro palco onde eu cantei na Europa, né? Como é que foi isso? Onde é que foi? Qual era a atmosfera? O que estava sendo discutido? Foi dentro de uma programação sobre a cultura brasileira, de um espetáculo chamado Cinderela do Brasil, promovido pela Unesco em parceria com esse portal sobre o Brasil na França. E assim, a gente fez uma intervenção no meio desse espetáculo, trazendo um pouco a cultura e a música da Amazônia. E foi assim, um momento sublime, porque imagina, né, a gente sai de Manaus, né, tem a nossa vida lá e de repente pisar na Europa cantando pela primeira vez no palco de um lugar onde se discutem decisões tão importantes para o mundo, né, que é na Unesco. E foi casa cheia, um público de 1.500 pessoas, chefes de Estado, representantes da comunidade brasileira na Europa, muitos franceses também, ficou muita gente do lado de fora ainda. E foi a partir de então que a gente começou a rodar mais na Europa, né, e até hoje... Graças a Deus, todo ano a gente volta lá. Você estava lá agora há pouco tempo, né? Estava na Itália, né? Dando alguns shows, né? Isso, estávamos na Itália, fizemos uma temporada curta, né? No festival L'Altro Suono, em Modena. E graças a Deus também casa cheia. Na realidade, todas as apresentações que a gente tem feito fora do Brasil, graças a Deus, é sold out, né? Casa cheia. Então, a gente sempre volta, a gente conseguiu fidelizar esse público, né? Internacional, de sempre estar voltando nesses festivais. E isso pra gente é muito gratificante, porque a gente como amazonense, como amazônida, né, tá vivendo um momento de recuperar um pouco a nossa autoestima, né? Nós que durante tanto tempo sempre fomos a periferia do Brasil e agora ter a nossa música, a nossa cultura em evidência, no horário nobre da televisão e poder ver os nossos artistas também
despontando, né, em grandes projetos musicais no país. É um momento muito feliz para nós, amazônidas e nortistas. Agora, é engraçado que essa autoestima toda vem de uma atenção, vem de um carinho, né? Vem de uma demanda mais lá de fora até do que daqui de dentro, né? Ou seja, você tem o mundo inteiro com seu olhar voltado para a Amazônia e aprendendo e pesquisando os ritmos, a medicina local, essas coisas todas. E o brasileiro parece não ter acordado, pelo menos não totalmente, para a riqueza que a gente tem naquele nosso pedaço do país, né? Ainda bem que parece que nós já começamos a acordar, né? Nesse período que a gente está vivendo. E até para mim mesmo, pessoalmente, enquanto artista, enquanto pesquisadora da música da minha região, eu precisei sair para também dar ainda mais valor para as coisas da minha aldeia, do meu quintal, né? Quando eu cheguei na França, eu percebi que eu sabia pouco ou quase nada sobre o lugar onde eu nasci. Então, no momento que a gente passou 6 meses na Europa e retornamos para o Brasil, a gente fez uma imersão lá na Amazônia, na região do Baixo Amazonas, lá em Maués, no município... Que é a terra do Igor, Que é a terra do Igor. E dessa imersão que a gente fez, a gente já juntou muito material, andamos por várias comunidades ribeirinhas, né, e produzimos esse livro aqui, que é o Tambores da Amazônia, que é... Olha, vira ele um pouquinho mais para cima, assim, para assim? aparecer. Isso, assim tá ótimo. Produzimos esse livro, que é o Tambores da Amazônia, que é resultado de um processo de pesquisa que o Igor já tinha iniciado alguns anos antes, né, em 2010, eu acho, antes da gente sair do Brasil, para viver todas essas experiências, e isso nos ajudou a aumentar, né, esse sentimento de carinho, de amor pelo lugar onde a gente nasceu, e nos ajudou também a entender a importância de poder, através da nossa música, das nossas pesquisas, amplificar, né, os discursos dessas comunidades que socialmente estão invisíveis, né, e a gente fica muito feliz de poder fazer essa troca com eles, né? Contribuir para que os saberes dessas comunidades possam se espalhar e ganhar cada vez mais pessoas no Brasil. E já falando aí de Amazônia, de árvores, etc., as raízes estão agora aqui no Brasil, né? Você está aqui, se estabeleceu aqui em São Paulo, né? Você está fazendo um doutorado, se não me engano, não é isso? Mas rapidamente vai ter que sair de São Paulo porque tem novidade aí que eu estou sabendo, não é isso? Isso, a gente veio para cá, para São Paulo, para estudar, né, fazer projetos de pesquisa com a nossa música, né, da Amazônia. Eu estou na Unicamp, o Igor, no doutorado, o Igor está na Unesp, né, e a gente entendeu também que seria essa temporada em São Paulo seria um momento de poder fazer mais coisas para o mercado nacional, né? A gente sempre está fazendo coisas fora e, de repente, poxa, a gente não teve a oportunidade ainda de rodar o nosso país, né? Então, hoje, essa semana a gente lança a nossa primeira turnê, né, nacional, que começa pelo norte, no mês de agosto, e vai descer para cá, para São Paulo, para o Sudeste, a partir de outubro. E é uma CD do último, uma turnê do último CD, né, do último trabalho, né? Isso, uma turnê do Organic. As pessoas devem ver eu falar, esse cara é velho mesmo, CD, não tem mais CD, hoje do último trabalho, porque o trabalho vem em CD, vem em pendrive, vem na internet. E como é que é esse Organic aí? Ele é um aprofundamento nesses ritmos amazônicos ou é uma continuidade, assim, é meio parecido com o primeiro? O Organic, na verdade, ele é um trabalho que é uma continuidade do Arraial do Mundo, porque a gente escolheu seguir nesse fio condutor, né, de trazer o jazz para dentro dos ritmos amazônicos e os ritmos amazônicos para dentro do jazz. É um trabalho que que a gente escolheu fazer com a produção de um jazzista norte-americano, que é o Matthew Parrish. A gente queria, na verdade, a gente queria experimentar para saber como que o jazz iria o jazz, assim, vindo de um nativo mesmo, criado no circuito da Filadélfia, de Nova York, que o Matt, ele cresceu nesse circuito, né, muito conservador do jazz. A gente queria entender como que a nossa música iria conversar com uma perspectiva um pouco mais conservadora do jazz, né? E acabou que o Organic, ele tem uma cara um
pouco mais jazz do que o Arraial do Mundo, um pouco mais world music também, mas ele não deixa de trazer essas tradições musicais amazônicas, né? Tanto que a gente tem um lundu amazônico, né? O lundu marajoara na faixa Amazonas, que é uma faixa com arranjo assim bastante peculiar, não usual, né? Um arranjo de voz, percussão e contrabaixo acústico. Naiá também, que é uma faixa do boi bumbá de Parintins, que a gente homenageou essa tradição lá da nossa terra, que é, esse ano a gente ficou muito feliz que teve uma repercussão nacional muito forte, né, através das grandes emissoras. E também tivemos a oportunidade de fazer a nossa música conversar com outros grandes nomes da música brasileira, né, que tivemos a participação do Fábio Torres, que é do Trio Corrente, que ganharam Grammys e tudo, que gravou os pianos do disco, em quase todas as faixas. Tivemos o Ginga também, que é o nosso grande mestre do violão brasileiro, que nos presenteou com uma faixa inédita e gravou o violão. Aí, assim, o Organic, ele teve essa grande reunião, né, de culturas também, tal como foi o Arraial do Mundo, né, e a gente está aí agora fazendo esse... E mostrou também um pouco das minhas vivências dos últimos anos, né? A gente tem composições em francês que eu ganhei no tempo que eu morava na França, tem composições de compositores daqui do Sudeste, né, que eu conheci nessas andanças, né, nos últimos 5 anos. Então, é um disco bastante plural, assim, em termos de Brasil e de mundo, né, dessa influência mundial que a nossa música sofre, né? Se as pessoas quiserem saber um pouco mais sobre essa turnê, aonde você vai estar, quando você vai estar, onde é que ela está nas suas redes sociais? Isso. Você pode passar para o pessoal? Isso, você pode acompanhar as minhas redes sociais, né? Estou no Facebook, Karine Aguiar, no Instagram, Karine Aguiar, ou o meu site... Os dois são com I, Karine Aguiar, não? Isso, os dois são Karine Aguiar. Tá. Instagram e Facebook, Karine Aguiar. E também no meu site, karineaguiar.com, que tem toda a nossa agenda, você pode ouvir as músicas, assistir os vídeos e entender um pouco mais como foi esse processo de construção do Jungle Jazz, né? Que legal. Karine, pra gente finalizar, tem como dar uma palhinha de algum pedacinho de uma musiquinha dessas aí? Porque as pessoas veem você aqui, eu sei que é uma capela, é um negócio aqui no estúdio que não deve estar preparado para isso, mas você tem como dar uma palhinha ou não? Tenho sim, eu vou cantar uma música que essa semana esteve em uma playlist de uma emissora nacional, né, muito importante, que é Naiá, que é uma homenagem ao boi de Parintins, da nosso Amazonas. Por favor, o palco é seu. No encontro de sol e lua, as águas tornam-se nuas, iluminando Naiá. No encontro de sol e lua, as águas tornam-se nuas, iluminando Naiá. Quando a lua prevalece, ela murmura uma prece dirigida ao guerreiro, e a lua faz refletir encanto de amor primeiro que aparece das águas e alcança o coração, estrela do céu e do sonho que entrega a vida sem medo pra viver essa emoção. Naiá, paixão de mulher, coração de menina, Aratil ao pé, estrela das águas será sua sina. Karine Aguiar, muito obrigado pela presença aqui no Entre Nós e muito sucesso nessa sua turnê e nessa sua carreira maravilhosa. Obrigada, Dudu, obrigada pela oportunidade. Te desejo todo sucesso em dobro para você e para sua família linda e que você possa continuar dando oportunidades para tantas pessoas legais que têm tantas histórias interessantes no Brasil. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada. Obrigado.